Nós estamos tratando dos potenciais ou da potencialidade humana para uma liderança eficaz baseada na instrução que Deus dá a Josué no capítulo 1 do livro de Josué. Agora, nós vamos ler o versículo 9. O que Deus está tratando com Josué, porque ele não estava sucedendo um qualquer. Você imagina suceder Moisés? Dorme com um barulho desse. É brincadeira suceder o único homem que Deus falava cara a cara? Não houve profeta maior do que Moisés. Isso está na Bíblia. Imagina ter que substituir um camarada desse nível e desse quilate. Então Deus está instruindo coisas da potencialidade humana para Josué colocar em prática a fim dele ter uma liderança de sucesso e uma liderança abençoada. Vamos ler o versículo 9, que Deus vai dizer mais alguma coisa para Josué. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, é aqui agora. Não pasmes nem te espantes. Não pasmes nem te espantes. Não fique atônito. Não fique apavorado. Não perca o controle emocional. Porque se isso acontecer, você vai ter muita dificuldade para liderar. Preste atenção a uma coisa. Há uma diferença do medroso para o corajoso. Do medroso para o corajoso. O medroso é dominado pelo medo. O corajoso domina o medo e resiste ao medo. Quem é que te falou que o corajoso não tem medo? A diferença do corajoso para o medroso é que o medroso é controlado pelo medo e o corajoso controla o medo. Quem te falou? Quando eu olho a minha história, quando eu olho a minha vida, as minhas atitudes, os embates que eu já tive, as guerras, não é? Por princípios nessa nação, os processos que eu já respondi, ou você pensa que eu nunca tive medo? Não, tranquilo, toma boa, aleluia, não tem medo de nada. Conversa fiada, rapaz. Dá medo, querido, querida, dá medo. Só que se você deixar o medo te dominar, ele pode se transformar em pavor. E pavor é um medo incontrolável. Pavor é o medo incontrolável. Escute isso é sério. Isso é muito sério. Você já viu o filme de suspense, né? Aí a mulher está sendo perseguida, você não conhece, tem um assassino no filme, aí ela está numa garagem, né, de um shopping e ela percebe o assassino e parece até que você está vivendo aquela cena, aí ela tenta botar a chave do carro para abrir o carro, na época que tinha a chave, esses filmes mais antigos, aí ela não consegue. Né? Aí depois ela consegue, entra no carro, ela tenta colocar a chave na ignição e aí não consegue, aí o assassino a alcança. Quantas vezes ela abriu o carro? Mais de 1000. Quantas vezes ela já ligou o carro? Mais de 1000. Mas o que aconteceu? O pavor é algo tão tremendo que se torna um domínio sobre você que você perde a noção daquilo que você tem domínio. É um medo incontrolável que inibe o teu potencial, trava você, faz com que você não saia do lugar, faz com que as coisas sejam maiores do que o seu potencial. Então, meu querido, Deus está tratando aqui com Josué. Josué, não é que você não vá ter medo, mas não permita, esse é o sentido da palavra de Deus para Josué. Não permita que o medo se transforme em algo apavorante. Não permita que o medo se torne em você algo tão forte que você fique espantado, atônito, parado e não tenha uma atitude para reagir diante das dificuldades.
Você tem que entender isso, meu amado. Essa é uma das coisas que mais me move na minha liderança. Não é que eu não tenha medo, não é que eu não fique assustado, mas eu não permito o medo me controlar. Coragem. Coragem para seguir em frente. Você lembra de Paulo? Em Antioquia da Pisídia, é jogado para fora da cidade. Em Icônio, corre para não ser morto. Em Listra, é apedrejado. É só você ler Atos 13 e Atos 14. Mas depois que ele é jogado e dado como morto para fora da cidade, lá no capítulo 14, você vai ler na altura do versículo 22, confirmando o ânimo dos discípulos, porque convém que por muitas tribulações se conquiste o reino de Deus. Olha a coragem desse cara. E aí você vai ver uma outra coisa. Depois Paulo volta a essas mesmas cidades na segunda e na terceira viagem missionária. Isso é o quê? Coragem. Mesmo tendo que sair fugido, mesmo sendo apedrejado, ele teve a coragem de voltar e deixar igrejas fundadas e deixar o povo convertido, porque ele usou a coragem, ele não permitiu que o medo dominasse. Que assim seja com você. Não permita que o medo se transforme em pavor. E aí você vai perder o seu equilíbrio emocional e vai travar o seu potencial. Sigamos em frente.